relevante, muitas questões, né, Ana? A questão da liderança é um tema muito forte, porque trata da gestão, né, da administração. A gente falar de liderança, isso tem a ver com gestores atuando dentro das organizações, a gente vai falar dessa liderança, seja ela formal ou informal, a gente tem uma série de aspectos relevantes aqui a tratar. E isso vai nos ajudar a fazer a análise das questões, certamente, muitas vezes até combinada com outras temáticas, esse tema ele vem, tá? Por quê? Recrutamos, selecionamos, treinamos, avaliamos, remuneramos, né? Todo setor tem gestores e esses gestores são gestores de pessoas também. Não é só a área de RH que vai fazer gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas é descentralizada. Então, as lideranças de todas as áreas, elas atuam, elas têm um papel de influenciar, de conduzir pessoas. E esse tema, quando se fala, e está expresso no nosso edital, modelos de gestão e tipos de liderança, isso permeia toda a organização. Né? É um tema que está dentro de RH, mas estreitamente vinculado com a administração, porque administrar envolve as lideranças, ok? Então, vamos lá, vamos começar a tratar desse tema. Modelos de gestão e estilos de liderança. O que eu quero trabalhar com vocês, então? Nós vamos estudar esses modelos, os principais modelos, os tipos de liderança e suas características, vamos contar um pouco a lógica evolutiva dos estudos sobre liderança, vamos trazer alguns exemplos práticos e aplicações nas organizações, questões do ENAD, CNU, sobre essa temática e dicas aí para a gente interpretar e resolver as questões, ok? Modelos de gestão. Vamos começar por aqui. O que são esses modelos de gestão? Modelos de gestão são formas estruturadas de planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho nas organizações. Eu coloquei até um mnemônicozinho aqui para vocês. Guarda o seguinte: pode ser. P-O-D-C. Pode ser. Pode ser? Por que eu trouxe esse mnemônico? Porque eu estou falando de modelo de gestão. E o modelo de gestão envolve as funções administrativas. Quais são as 4 funções administrativas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos lá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as 4 funções administrativas, são 4 funções de gestão, ok? As letrinhas representam cada uma dessas funções, ó. P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar. Pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, quando falamos dos modelos de gestão, envolve essas funções administrativas. Representam uma lógica de funcionamento de uma organização. Como que as decisões são tomadas? Isso tem a ver com os modelos de gestão. Por exemplo, se eu tenho um modelo mais participativo, olha a questão do ENAD. O modelo participativo, o modelo de gestão participativo, a questão vem, a gestão participativa, isso é um modelo, né? Gestão participativa. A tomada de decisão numa gestão participativa é uma decisão compartilhada, ok? Então, como funciona a tomada de decisão reflete o tipo de gestão. Sabe aquelas organizações onde a decisão é centralizada? Ou seja, quem decide é o gestor. Não há participação e envolvimento dos colaboradores.
Isso é uma gestão autocrática, é um modelo de gestão mais centralizador. Então, tem gestão mais descentralizadora, gestão mais centralizadora, isso tem a ver com a gestão participativa ou a gestão diretiva, né, ou chamada autocrática, ok? Então, como decidimos reflete esses modelos. Como as pessoas são coordenadas, ou seja, como que elas são trabalhadas dentro da organização, como é que é feita a divisão de tarefas, elas participam, não participam, como é que funciona? E como os recursos são utilizados, ok? Então, aqui nós temos a lógica, o sentido do que nós estamos chamando de modelo de gestão. São formas estruturadas para cumprir as 4 funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar, e implica uma lógica de funcionamento que envolve como coordenamos as pessoas, como tomamos decisões, como direcionamos os recursos da organização, ok? Isso aqui é importante em termos da lógica, né? Do que é, o que é o conceito de modelo de gestão. Bom, vamos falar desses modelos. Um deles é a gestão participativa. É um modelo em que o gestor compartilha decisões com a equipe. Ele não centraliza, ele tende a descentralizar, ele tende a envolver os colaboradores na tomada de decisão. Isso envolve e gera um comprometimento maior, cooperação, envolvimento. A comunicação tende a ser mais aberta, transparente. Reuniões, grupo de trabalho, comitês participativos, valorização da opinião e da ideia das pessoas, dos colaboradores, enfim. Esse é um modelo chamado de gestão participativa. Qual é a vantagem? Gera engajamento, gera motivação, clima organizacional, engajamento, comprometimento. Mas tem limitações? Tem. Pode tornar a decisão mais lenta, né? Então, se eu disser assim, qual a desvantagem de uma gestão participativa? Demanda mais tempo, porque a gente tem que estimular a participação de todos, tem que escutar todos até que uma decisão seja tomada de forma compartilhada. Então, a tomada de decisão ela tende a ser mais lenta. Quando a gente fala de uma gestão situacional, uma liderança situacional, é esse líder que avalia. Tem hora que a decisão precisa ser mais rápida, não há tempo hábil de sentar com a equipe para discutir. Então, se a decisão precisa ser tomada mais rápida, esse modelo aqui, para um determinado momento, talvez não seja tão adequado. Hoje fala-se muito de uma gestão que tem bom senso, é você saber tomar decisões na hora certa, e aí, se eu preciso de mais tempo, talvez uma gestão mais centralizadora para aquele momento seja o ideal, tá certo? Isso é para a gente ter ideia de que a gestão participativa ela tem todas essas vantagens, mas se porventura for necessário uma decisão mais rápida, ela não é tão adequada assim, tá bom? Quando a gente falar da liderança situacional, que já foi tema do ENAD, a gente vai entender que a gestão é uma questão de bom senso. É você saber se posicionar na medida certa em relação às pessoas e às circunstâncias. Decisões mais rápidas, uma liderança mais diretiva. Eu tenho mais tempo para tomar decisão? Vamos ouvir, envolver os liderados. Precisamos de mais engajamento das pessoas. Uma gestão participativa ela é perfeita, né? Porque ela estimula a participação. Ok, vamos falar da gestão autocrática, que pode ser chamada de uma gestão diretiva ou centralizadora. Decisões são tomadas de forma centralizada pelo gestor, com pouca ou nenhuma participação da equipe. A equipe ela só é comunicada das decisões que foram tomadas, tá certo? Então, é um tipo de gestão onde o gestor ele tende a essa liderança mais diretiva, autocrática, mais autoritária, bem centralizadora. Ele decide e faz o quê? Comunica. Ele decide e comunica, não é um tipo de gestão que vai envolver os liderados, envolver a equipe na tomada de decisão.
Forte hierarquia e controle mais rígido, você vai identificar que é um tipo de organização com uma estrutura mais hierarquizada, é uma estrutura mais centralizada, o poder de decisão ele fica mais retido na cúpula. ênfase na obediência, no cumprimento de ordens, estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso tem a ver, inclusive, com cultura, porque a gente tem aquelas culturas também mais autocráticas. Cultura autocrática é desse jeito que funciona, né? A gente costuma dizer, mas assim, a maioria das organizações tendem a esse tipo de gestão, né? Ou seja, não envolve tanta equipe na tomada de decisão. A gestão participativa ela é mais natural, mais comum nas organizações modernas, né? Que buscam uma modernização, busca realmente um envolvimento, um empoderamento dos colaboradores, né? Enfim, as organizações mais tradicionais elas tendem a uma gestão mais diretiva. Qual é a vantagem? Decisões rápidas em contexto de crise. Então, entenda, não é que a gestão autocrática, por ser mais tradicional, seja ruim. Não, em algumas situações é o ideal. Uma situação de crise, não há tempo hábil para sentar a equipe para discutir. A gente pode perder o time, inclusive, e aí a decisão ela ser tomada de forma tardia. Então, a gente vai precisar de lideranças realmente mais autocráticas no momento como esse, porque a gente consegue decisões mais rápidas. Então, em situações de crise, por exemplo, esse modelo ele é legal. Mas qual é a limitação? Gera desmotivação, resistência, clima negativo, né? As pessoas se sentem vendidas, elas não participam. E a gente, é bem interessante isso, a gente tende a se comprometer com aquilo que a gente participa. O que vocês acham disso? Se eu não participo, se eu não sou envolvida, a tendência é eu não estar tão motivada, tão engajada, não é verdade? Então, por isso que a gente costuma dizer que a gestão participativa, esse modelo mais democrático, ele tende a gerar mais engajamento. E essa gestão mais autocrática tende a gerar desmotivação e falta de engajamento, ok? Tende a gerar também mais resistência. Eu não participei, eu não contribuí, eu não fui escutada. Então, a minha tendência é resistir a qualquer coisa que venha como uma ordem, né? Como uma definição. É claro que a gente se adapta, né? Se você trabalha com uma equipe com lideranças mais diretivas, você pode se adaptar ou não, né? Claro. Mas a tendência é a gente se moldar. Se a gente trabalha numa organização, é necessário trabalhar naquela organização, ela tem um tipo de gestão mais autoritária, realmente, você vai buscando fazer uma adaptação. Mas não é todo perfil que se adapta. Por exemplo, gestão autocrática às Forças Armadas, né? Um exemplo bem de um tipo de cultura mais forte e que ela tende à autocracia, a uma gestão mais verticalizada, hierarquizada, centralizada, né? Então, recruta, sim senhor, não tem questionamento, não é verdade? Então, é um exemplo de gestão autocrática. Para além do contexto militar, a gente tem outras organizações privadas também que adotam esse tipo de modelo. Bom, gestão por resultados. Aqui a gente tem um tipo de gestão que o foco está nos fins, ou seja, o foco está nos objetivos finalísticos. É um modelo orientado para o cumprimento de metas e indicadores previamente definidos. Isso, inclusive, reflete lá na avaliação de desempenho. Se é uma gestão com foco em resultados, que é o que a gente chama de administração por objetivos, qual é a tendência? A avaliação de desempenho ser focada também nos objetivos. Eu sento com o colaborador, negocio com ele metas e resultados e prazo. Ele alcançou essas metas e prazos, show de bola, desempenho excelente, né? Tem competência, eu chamo isso de competência acabativa, ou seja, tem competência de resultado, gera os resultados que foram previamente negociados. Isso é tendência? Isso é um tipo de gestão moderna também,
ok? É uma gestão que não está tão focada na eficiência, ou seja, nos meios, a assiduidade, pontualidade. Não, a gente está focado nos resultados finais. Então, na avaliação de desempenho, eu não vou avaliar assiduidade e pontualidade, isso não me interessa. Eu estou preocupado ou mesmo focado nos resultados alcançados. Então, definição conjunta de metas. Tá? É um tipo de gestão também participativa. Não é o gestor que vai lá e enfia a goela abaixo as metas que o avaliado tem que alcançar, mas isso é negociado. Planejamento participativo, monitoramento constante com indicadores de desempenho, avaliação pelo alcance dos resultados e não pelo esforço, é pelo alcance dos resultados. Entregou os resultados dentro do prazo, apresenta um bom desempenho. Qual é a vantagem? Foco em eficiência e clareza de prioridades. Qual é a limitação? Pode gerar pressão excessiva por metas e negligenciar os aspectos mais qualitativos, ok? Então, isso aqui é um aspecto também. Todo tipo de gestão, todo modelo tem vantagens e desvantagens, obviamente, né? Então, se a gente negocia essas metas e resultados de forma participativa, são metas desafiadoras, alcançáveis, isso é muito importante. Nós estamos fazendo o acompanhamento dos resultados esperados e alcançados e estamos dando feedback contínuo e intensivo, com a finalidade que essas metas sejam alcançadas. Mas são metas o quê? Possíveis de serem alcançadas. Então, se a gente faz isso dentro de uma lógica moderada, discutida, isso é bacana, mas se não for dessa forma, né, o colaborador, a equipe pode se sentir muito pressionada, especialmente se a gente não alocar os meios e recursos necessários para o alcance desses objetivos. Gestão empreendedora, inovadora. É bem interessante o quanto que o modelo de gestão tem a ver com o tipo de cultura. Tem cultura focada em resultados, tem cultura hierárquica, né, que tem aquele modelo de gestão mais hierarquizado, né, mais autocrático. Tem cultura participativa e tem cultura também empreendedora. Empreendedor, o foco é inovação. É um modelo voltado para inovar, para criatividade, para iniciativa, para gerar valor, vantagem competitiva. Aqui a gente incentiva o empreendedorismo, abertura a riscos, né? Claro que não é aquele risco qualquer, risco calculado, novas ideias. Aqui a gente estimula com que as pessoas elas pensem de forma crítica, gerem novas ideias, enfim, ambiente ele tende a ser mais inovador. Também é um modelo moderno. Vantagem, promove adaptação rápida e inovação constante. Qual é a limitação? Pode gerar insegurança em ambientes burocráticos ou resistência à inovação, tá? Então, alguém colocou alguma perguntinha aí que eu vi, subiu e depois desceu. Se quiser abrir o fone para falar. A pergunta é a seguinte, professora, pode ter vários tipos de gestão dentro de uma mesma empresa? Sim, tá? Pode sim. Isso depende do tipo de organização. Muitas vezes tem áreas dentro de uma organização que o foco dela é mais inovação. Tem outra área que o foco é mais resultados. A gente vai falar um pouco mais à frente de estilos de liderança. Os modelos inovadores envolvem o transformacional e o transacional. Esses dois estilos de liderança, eles coabitam nas organizações. Tem áreas que o foco é empreender, inovar, gerar novas ideias, e tem áreas que o foco está mais o quê? Nos resultados alcançados, na execução do trabalho. Então, a gente sim pode ter dentro de uma mesma organização, assim como existe o que a gente chama de subculturas, né? Ou seja, setores, muitas vezes focado mais em resultados, setores focados mais em inovação, as áreas operacionais dentro das organizações, né, que é o que a gente chama de chão de fábrica, muitas vezes eu tenho ali modelos mais autocráticos, ou seja, um tipo de gestão mais diretiva.
tá? Porque ali o profissional ele é quem está executando, é quem está com a mão na massa. Então, normalmente são modelos mais diretivos, porque muitas vezes não é ali no chão de fábrica que as decisões são tomadas. Então, você não vai encontrar muito um modelo de gestão participativo tanto no nível operacional. Então, existe sim a possibilidade de você identificar esses diferentes modelos. Agora, existem organizações que tendem, tá, a fazer o que a gente chama de empowerment, ou seja, empoderamento, descentralizar. Aí ela tende a fazer o que a gente chama de achatamento, diminuir os níveis de gestão, reduzir os gestores, deixar a organização mais achatada, ao invés de tão verticalizada, mais achatada, e empoderar mais até o nível operacional, obviamente dentro ali das limitações, dentro da atuação desse nível dentro das organizações, tá? Então, isso de fato pode acontecer? Pode. Na prática, a gente muitas vezes percebe, sim, mas também percebemos uma predominância. Olha, essa organização, ela predomina, como eu trouxe o exemplo das Forças Armadas, né? O militar, ele tem uma predominância de um modelo de gestão mais hierárquico, ou seja, mais diretivo, mais autocrático, tá? Uma predominância na cultura. Mas a gente pode sim encontrar, ok? Respondi? Tranquilo? Respondeu, professora, obrigada. Obrigada, Débora. Então, tá bom. Gente, pode ficar super à vontade, tá? Então, além dessa gestão empreendedora, que inovadora, eu trouxe para vocês esses 4 grandes modelos, assim, diríamos, importantes modelos e que aparecem. A gente já identificou o Prova do Enad falando, né, da gestão empreendedora, da gestão participativa, e vocês vão observar que esses modelos, eles estão bastante alinhados com os tipos de liderança. Não é à toa que veio modelos de gestão e tipos de liderança. Então, a gente vai identificar dentro da gestão empreendedora inovadora, perfis mais transformacionais. Dentro da gestão com foco em resultados, os estilos de liderança mais transacionais. A gente vai identificar dentro do modelo de gestão autocrático, os estilos de liderança mais diretivos, ou mesmo lá dentro do modelo de gestão participativo, a liderança que nós conhecemos, a clássica liderança democrática. Então, a gente vai estar falando desses modelos também, tá? Então, vamos lá, ó. Modelo participativo, democracia, engajamento. O modelo de gestão autocrática, controle, centralização, verticalização, hierarquia. O modelo de gestão por resultados ou por objetivo, o foco está nas metas, como o próprio nome diz, o foco está nos resultados, está nos fins. E o modelo empreendedor, o foco está na inovação e na criatividade. São palavras-chave, né, para a gente associar com cada modelo desse que eu trouxe aqui para vocês. Agora, vamos falar de tipos de liderança, tá? E é como eu falei para vocês, tratar dos tipos de liderança implica também trazer ou associar com os modelos que eu trouxe aqui para vocês. Conceito. Vamos pensar o que é liderança. Liderança, nós entendemos como a capacidade de influenciar pessoas para que elas executem um trabalho, para que elas alcancem objetivos. Só que a literatura, quando ela define liderança, ela diferencia a liderança ou um líder de um chefe, ou liderança de administração. Por quê? Porque a liderança não é influenciar para que você faça alguma coisa, mas é para que você sinta vontade de fazer. O líder, ele tem uma capacidade de inspirar, gerar vontade. Uma coisa é você fazer o que tem que ser feito. Outra coisa é você sentir vontade de fazer o que tem que ser feito. Eu vou repetir, isso já foi questão de prova. A questão perguntava sobre o conceito de liderança. E uma das alternativas dizia que líder é aquele que faz você fazer o que tem que ser feito.
A outra alternativa dizia que líder é aquele que faz você sentir vontade de fazer o que tem que ser feito. Nós temos aqui uma sutil diferença. Fazer o que tem que ser feito, o chefe faz você fazer o que tem que ser feito. Eu quero que vocês comentem no chat sobre isso, porque a gente vivencia isso. Muitos de nós, todos nós aqui, grande parte de vocês já tiveram alguma vivência, uma experiência, atuam nas organizações. Professora, eu já passei por várias lideranças, várias chefias, né? E eu já teve momentos que eu fazia o que tinha que ser feito, teve momentos que realmente eu estava inspirado, eu sentia vontade de fazer o que tem que ser feito. E esse é o ponto que eu digo que é um plus, né? E que faz a diferença. Normalmente um líder, ele marca a sua vida profissional. Muitas vezes ele deixa, se ele estiver ocupando uma posição, não é? Porque a liderança, ela não precisa de um cargo, ela não precisa de um cargo de direção para ser líder, tá certo? A liderança, ela é natural. Mas se ele estiver ocupando uma posição de chefia, se ele perder essa posição, ele não perde a majestade. Por quê? Porque ele tem poder de referência. É alguém que, para você, é um modelo, é alguém que marca você. Ele vai embora, mas você tem aquela lembrança, porque ele tem um quê a mais, faz muita diferença. Eu queria ouvir de vocês, e aí eu queria que vocês comentassem lá no chat, se vocês já tiveram experiência como essa. Professora, eu sim, já tive chefe que era puramente chefe e eu fazia porque tinha que ser feito. E eu já tive, sim, experiências onde eu posso dizer que é alguém que marcou. Porque o líder, ele é orientado para relacionamento. O chefe, ele é voltado puramente para processos. Não que tem momento, né, a liderança situacional, tem hora que você tem que focar nos resultados, tem que focar na execução do trabalho. Mas a liderança, ela é relacional, né? Ela tem essa preocupação genuína com as pessoas. Então, isso é uma diferença. O chefe é voltado para processos, métodos. O líder é orientado para pessoas, né? Alguém está dizendo, sim, já tive chefe soberbo, né? Ele mandava, a gente ficava quieto, só obedecia, né? Tem o líder e chefe, né? A Vanessa está comentando, tem o líder e chefe. É interessante como na prática a gente percebe essa diferença. Então, a liderança implica influenciar. Tem um livro que eu acho, eu adoro esse livro, eu já tive a oportunidade de ler, que é O Monjo Executivo. O monjo executivo, ele fala da liderança servidora. O líder não está para ser servido, mas ele está para servir. Ele está para dar o suporte, o apoio necessário para que a equipe alcance as metas e resultados, né? E ele tem essa capacidade de impulsionar, de gerar em você vontade, né? E alguém está dizendo aqui, a Débora, né, que o mercado... eu agora perdi aqui. Ana, me ajuda, por favor. Tem vários comentários que eu estou vendo que está subindo, mas eu não estou conseguindo acompanhar direitinho. A Débora diz que hoje o mercado chama mais profissionais líderes. Legal. Olha, e que sejam mais flexíveis. Aqui com a gente, o que vocês estão comentando? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu achei interessante ouvir algumas falas. Ah, tá aqui, ó. Ah, sim, foi a Ana que falou, né? Líder inspira para que as pessoas tenham vontade de realizar o trabalho. Perfeito. A liderança é relacional. Eu sim, tive chefe soberbo, ele manda e a gente fica quieto. Débora tinha mencionado. Né? Vanessa falou que tem chefe líder. Débora, hoje o mercado chama mais profissionais, líderes mais flexíveis, né? Ela está mostrando também o que o mercado tem buscado. A Patrícia mencionou uma situação pessoal, né, que estava grávida, trabalhando com metas e não estava entusiasmada, mas meu líder conseguiu me ajudar a dar a volta por cima e bater minhas metas. Olha que fantástico, né? Então, é bem isso mesmo. E marca, né? É interessante quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar com esses perfis, a gente fica realmente assim... empolgado. Muitas vezes a gente até transcende, né? Porque as lideranças, ela muitas vezes faz a gente transcender até ali os nossos objetivos pessoais, a gente focar nos objetivos coletivos, enfim. Bom,
E aí, é importante essa diferença, tá? Tem hora que a questão pode sim, como está posto na literatura, descobrir a diferença entre um gestor, um chefe que só administra, controla, e um líder que inova, inspira confiança. E eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para vocês. A literatura, ela traz algo que é realmente muito verdadeiro, e quando a gente discutir isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão concordar. A literatura diz assim: uma das características que é considerada a mais importante, que é a base da liderança, é o quê? Eu queria que vocês me respondessem. Vou fazer novamente a pergunta de acordo com a literatura. Uma das características considerada mais importante, que é a base da liderança, é a... O que vocês responderiam? Que característica que uma pessoa precisa ter, que é considerada a base da liderança, é uma característica que o líder tem, que é a base. Ou seja, a base significa o seguinte: se tirar a base, a liderança se perde. Não é verdade? Então, a base é o que sustenta. O que vocês acham? Que característica considerada mais importante, que é a base da liderança? Ou seja, faz com que o líder se mantenha líder. O que vocês acham? Tenho certeza que vocês estão pensando. Aqui, ó, inspiração, motivação. Vanessa falou assim, ó, inspirar e motivação. Inspiração e motivação são características importantes, são relevantes, são, mas ainda não é a base da liderança. E aí? Gostar de pessoas e respeitar a equipe. Débora, fantástico. É importante essa característica. Consta como característica, mas não é considerada a mais importante. Lembre-se, é a base. Se perder isso aqui, alguém mais como colocou, a Patrícia. Não sei ainda características, mas acho que isso surge naturalmente na pessoa. O que mais? Empatia. Vanessa trouxe a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso gera compreensão mútua, é uma característica importante, mas ainda não é a base da liderança. Mas tudo que vocês estão colocando aqui são características importantes, tá? Inteligência emocional, show de bola. Inteligência intrapessoal, autoconhecimento, autocontrole, né? Autorregulação. A competência interpessoal, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, a empatia como colocado, competência social, que envolve a inteligência emocional, porque a inteligência emocional tem a ver com a inteligência intra e a inteligência inter, né? Aí a gente tem as duas inteligências, inteligência emocional, importantíssimo, mas ainda não é a base. Comunicação eficaz, a Andrea trouxe também, além da inteligência emocional, que é importante, mas ainda não é a base. Eu vou fazer agora uma pergunta para vocês. Vocês se deixam ser influenciados por quem vocês não confiam? O que vocês vão me responder aqui no chat? Vocês se deixam ser influenciados por quem vocês não confiam? Alguém já disse, André já disse de jeito nenhum, Vanessa também disse não, Débora não, né? Patrícia também disse não. Vocês já estão aí disparando não, 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 não. Se eu não confiar, eu não me deixo ser influenciado. Conceito de liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Nós só nos deixamos ser influenciados por quem nós confiamos. A literatura vai dizer que das características, a mais importante, dessas todas que você colocou, que é a base da liderança, é a confiança. Se o líder perder a confiança, já era. Ele não consegue mais influenciar. Então, é como vocês estão colocando. A base da liderança é a confiança, tá certo? É a característica de todas que vocês mencionaram, a mais importante. Guardem isso, tá bom? Conceito de liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Então, a característica mais importante é a confiança, sem sombra de dúvida, porque é a base. Sem confiar, a gente não se deixa ser influenciado.
Ok, então aqui é uma introdução para a gente marcar aqui conceito de liderança, fazer essa diferença entre, né, ser um chefe, ser um líder, enfim. Beleza, queridos? Agora vamos lá. Aqui tem algo que é bem relevante, que eu conto aqui, talvez vocês não consigam enxergar tão bem, mas depois vocês vão acessar esse material, uma lógica evolutiva das teorias sobre liderança. Muito importante isso aqui. Nós pegamos questões, se eu não me engano foi 2018 ou foi 2022, agora não recordo, a gente vai ver essa questão um pouco mais à frente, que dizia assim, a teoria dos traços de liderança, e essa teoria ela existe, mas é uma teoria muito tradicional, tá? Ela surge lá na década de 20 e perdura até a década de 40. Vocês sabem que da década de 20 à década de 40, a gente achava que o líder nascia líder, ponto. Como assim, professora? A liderança era considerada nata, ou seja, o indivíduo já nascia com as características de liderança. Se ele nasceu com essas características, ele é líder. Se ele não nasceu, já era, não se cogitava a possibilidade de alguém aprender ou desenvolver a liderança. Esse era o entendimento até a década de 40. Queridos, presta atenção, até a década de 40, a gente não acredita mais nisso. Por quê? Porque a partir da década de 40 surgiram as teorias comportamentais que afirmaram que a liderança pode ser aprendida. Eu, você, qualquer um de nós aqui na sala, podemos desenvolver a liderança. Por isso que existem vários cursos, formações de desenvolvimento de liderança. Então, a partir da década de 40, a gente passou a acreditar que a liderança pode ser aprendida, ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida. Isso tem a ver com as chamadas teorias comportamentais, que foram as teorias que prevaleceram na década de 40, 60. São teorias que descreveram vários estilos de liderança. Foi nesse período que surgiram os estilos clássicos, autocrático, democrático, liberal, liderança orientada para tarefa, liderança orientada para pessoas, enfim. A partir da década de 60, eu estou contando uma lógica evolutiva, surgiram as chamadas teorias situacionais. São as teorias mais recentes. Nós estamos falando aqui da década de 60, década de 80. Foi quando a gente começou a entender que a liderança é um fenômeno complexo, que o líder não está isolado, ele não está dentro de uma bolha, ele está dentro de um contexto. E ele tem que ter a capacidade de se adaptar, né? A liderança é situacional, ou seja, ela é flexível, o líder tem que se adaptar. Se for necessário, ele é democrático, se for necessário, ele é mais diretivo, se for necessário, ele é mais liberal. Isso depende da situação. Então, essas teorias situacionais, elas são teorias mais flexíveis. E o que aconteceu a partir da década de 80? Surgiram as chamadas teorias emergentes, as neocarismáticas, aqui surge a liderança transformacional, transacional, né? A liderança servidora, a liderança autêntica, as lideranças que têm a ver com o contexto da década de 80 para cá. A gente precisa focar em inovação, diferenciação, competências, a gente precisa focar resultados, é a tendência da gestão. Inovar e foco nos resultados. Por isso, os perfis transformacionais, os perfis transacionais, que a gente depois vai marcar a diferença entre eles, ok? Essas são as abordagens mais recentes. Então, vamos lá. Teoria dos traços, teorias comportamentais, teorias situacionais e as chamadas teorias emergentes. Essa lógica evolutiva ela é importante, porque se vier uma questão dizendo que a teoria dos traços ela é válida hoje, o item está errado, porque é uma teoria tradicional, é o começo dos estudos sobre liderança, lá na década de 20 a 40, e a gente passou a entender que não, a liderança pode ser adquirida, ela pode ser aprendida a partir da década de 40. Esse é um entendimento que surge na década de 40 e prevalece até os dias atuais. Nós vamos agora estudar essa lógica evolutiva aqui, começando com a chamada teoria dos traços, reforçando isso com vocês. Essa teoria dos traços, ela é chamada traços porque é traços de personalidade. Naquela época, gente, década de 20 a 40, nós definimos traços universais e dizia quem tem esses traços é líder. Imagina, traços físicos. O que vocês acham que eram traços físicos na década de 20 a 40? Traço físico, o líder podia ser baixinho? Magrelo? De jeito nenhum, tinha que ser alto, atlético. Além de traços físicos,
traços psicológicos, traços sociais, e era traços universais. Ou o cara tinha esses traços, ele já nascia com esses traços, ou já era. Então, é algo que prevaleceu, mas é claro que com o tempo isso ruiu. Ruiu porque a gente diz assim, olha, tem pessoas que não têm esses traços, não têm essas características, mas ela desenvolve e ela consegue ser líder, ainda que não tenha essas características, né? Claro que algumas características descritas à época, ainda hoje a gente até associa. Ah, traços psicológicos, tinha que ser autoconfiante, tinha que ter habilidade de comunicação, tinha que ser uma pessoa mais eloquente. Sim, tem algumas características, tinha que ser autoconfiante. Sim, tem algumas características que faz sentido. Mas tinha outras que eram absurdas, né? Absurdas, levando em consideração que não se cogitava o contexto da liderança. Ou seja, eram características definidas universalmente. Claro que essa teoria ruiu, caiu por terra. Aqui é bem interessante, e eu quero tratar isso aqui com vocês, porque eu já vi aluno errando questão, mais por um problema semântico, significado da palavra. Se eu digo assim, ó, guardem, a liderança é nata. Nato tem a ver com o quê? Herdado, né? Ah, o que é nato, brasileiro nato é aquele que nasce. A liderança é nata. Show de bola. Segundo a teoria dos traços. Se eu disser a liderança é inata, tá certo também segundo a teoria dos traços. Uai, professora, mas o inato não é contrário do que é nato? Não. Anotem isso. Se você tiver com uma canetinha aí, já escreve isso em algum lugar. Inato é inerente à pessoa, faz parte da pessoa. Então, se eu digo segundo a teoria dos traços, a liderança é nata, ou seja, herdada, show de bola. Se eu disser, segundo a teoria dos traços, a liderança é inata, o item também está o quê? Tá certo, porque inato é inerente, inato não é contrário do que é nato. Eu digo isso porque na língua portuguesa nós temos uma tendência de achar que o i, como prefixo de uma palavra, é sempre a negação dessa palavra. E errado. Nesse caso aqui, não é sempre na língua portuguesa que o i como prefixo é a negação do que vem depois. Nesse caso, inato é de inerente. Se é inerente, faz parte da pessoa. Então, se eu disser, segundo a teoria dos traços, a liderança é nata, inata ou herdada, o item vai estar o quê? Vai estar certo. Agora, se eu disser que, segundo essa teoria dos traços, que afirma que a liderança é nata, isso prevalece nos dias atuais? Não, errado. Isso não prevalece. É uma teoria já, né, que ruiu, ok? Então, a liderança é inata, é ligada a traços de personalidade, ênfase em atributos como carisma, inteligência, autoconfiança, coragem, que até a gente associa, tá? Mas essas características têm a ver com características de liderança. Só que, na época, elas eram definidas além de outras mencionadas como algo universal, ok? Aqui a ideia é, o líder já nasce líder. Qual é a crítica? Ignora fatores situacionais e contextuais, que é o que eu estou dizendo para vocês. Se eu afirmo e defino características universais, não importa a cultura, não importa o contexto, tem que ter essas características, senão não é líder. Então, era uma visão muito radical, né, questionada depois aí, a partir da década de 40. Outra teoria importante é a comportamental. Foco, observar o comportamento do líder em vez de traços pessoais. Aqui, nas teorias comportamentais, a partir da década de 40, né, ela veio com uma crítica à teoria dos traços, afirmando que a liderança podia ser aprendida, ela pode ser adquirida. E aqui, ao invés de focar traços de personalidade, a gente passou a focar comportamentos. Foi aqui que surgiu os 3 estilos clássicos: autocrático, democrático e o liberal. Foi aqui que surgiu a liderança orientada para tarefas e a liderança orientada para pessoas. E o que nós fizemos da década de 40, 60? Descrevemos comportamentos. Nas questões do ENAD, aparece lá a liderança democrática, a liderança liberal, a liderança autocrática, a liderança orientada para relacionamento ou pessoas ou equipe, a liderança orientada para tarefas. E ali vem uma descrição do comportamento desses estilos de liderança que são os mais comuns de aparecer, ok?
Então, tá aqui, ó, estilos clássicos, o autocrático, que centraliza as decisões, o democrático, que é participativo, tem a ver com o modelo participativo, ou mesmo o modelo de gestão autocrático que nós falamos lá atrás. E o liberal, guarda essa palavra em francês, laissez-faire. Laissez-faire, que quer dizer o quê? Deixar ir, deixar fazer. O líder liberal, ele é permissivo, a participação dele é mínima, ele dá liberdade para a equipe tomar a decisão, ele descentraliza totalmente a decisão é tomada pela equipe, ok? Então, estilos clássicos, né? E o liberal trabalha muito a questão da autonomia, sendo que a participação dele é mínima, muitas vezes até nenhuma. O democrático é mais participativo e o autocrático, ele centraliza ali totalmente a decisão na mão dele. A liderança orientada para a tarefa, vamos descrever. Esse líder orientado para a tarefa, ele tende a ser mais diretivo, porque ele está preocupado com a execução das atividades, com o cumprimento de prazos, ele está preocupado com a avaliação de desempenho, com a execução das tarefas. Já a liderança orientada para pessoas, relacionamento, a equipe se preocupa com o bem-estar, com a motivação do colaborador, se preocupa num ambiente mais harmônico, ele dá mais abertura, é mais participativo. A gente costuma associar a liderança orientada para a tarefa como mais autocrática e a liderança orientada para pessoas mais democrática. Esse tipo de associação é apresentado nos estudos que foram desenvolvidos pela Universidade de Michigan, pela Universidade de Ohio, e os precursores, né, que desenvolveram a preocupação, né, as duas dimensões de preocupação do líder, tarefa e pessoas, associa a tarefa com autocrático e pessoas com o perfil mais democrático, ok? Teoria dos traços, década de 20 a 40, teorias comportamentais 40 a 60, e depois vieram as teorias situacionais ou contingenciais, questão de prova. Está falando assim, a liderança situacional, o que é um líder situacional? É um líder que adapta o seu comportamento, adapta o seu estilo ao contexto da liderança. Ele vai adaptar, por exemplo, o seu estilo ao nível de maturidade do liderado. Exemplo, o liderado, ele não tem experiência, ele está chegando agora. Vamos falar do liderado, vamos falar do estagiário. Estagiário, está começando agora, não tem experiência, não tem vivência. Faz sentido eu ser liberal com ele? O que vocês acham? Estilo, meu estagiário está chegando agora, não tem experiência nenhuma. Na realidade, esse liderado está precisando de quê? De orientação. Ele está precisando de direção. Com o estagiário, eu tenho que ser mais diretivo. Mas eu tenho aquele colaborador que está comigo, trabalhando na minha equipe 10 anos. Tem conhecimento, tem habilidade, tem experiência, está motivado, está empenhado, tem autoconfiança. É o profissional de alto desempenho. Com ele, eu posso ser liberal. Olha só, eu, líder, com um liderado, eu sou mais diretivo. Com outro liderado, eu sou mais liberal. Com outro liderado, eu posso ser mais participativa. Eu estou observando que ele está cabisbaixo, ele está desmotivado, ele está precisando se engajar mais. Então, eu começo a envolver ele na tomada de decisão. Veja que um único líder, ele pode ser diretivo, quando necessário. Ele pode ser participativo, quando necessário, ou mesmo liberal. Depende do contexto, depende da maturidade do liderado, depende do tipo de tarefa, depende do tipo de cultura. Ou seja, a gente avalia todos os aspectos e faz uma adaptação do estilo a tudo que está acontecendo ali no contexto. Essa é a liderança situacional. Não existe um estilo único eficaz, depende do contexto, depende da situação. A eficácia do líder varia conforme característica dos liderados, natureza da tarefa, ambiente e maturidade da equipe. Entender a lógica de ser situacional, pegou uma questão falando de teorias situacionais, da liderança situacional, pense na palavra mágica, flexibilidade.
jogo de cintura, bom senso, né? Porque tem dois teóricos que é um dos mais cobrados em concurso, que é Hess e Blanchard. E eles vão dizer o seguinte: olha, liderança é uma questão de bom senso, é saber se posicionar em relação às pessoas e às circunstâncias. E é bem isso, né? É essa facilidade de se adaptar. A Débora está mencionando aqui, né? Conforme cada situação, o gestor age de um jeito. Perfeito. Esse é o raciocínio mesmo. Patrícia tinha mencionado que traços físicos é um absurdo, e de fato é, né? Imagina. Mas características naturais de comportamento, como carisma, é válido. E, exatamente. Algumas características lá na teoria dos traços, elas são válidas até hoje. Mas tem características que realmente, né, é absurdo se pensar como descritas à época, ok? Nos dias de hoje. Vamos lá, vamos passar aqui mais um pouquinho, e agora a gente chegou na década de 80, né? Vamos lá, 20 a 40 traços, 40 a 60 as comportamentais, de 60 a 80 as situacionais, e agora chegamos nas abordagens mais modernas. Foco está nas mudanças, na inovação, o foco está nos resultados. Aqui surgem os principais modelos. Liderança transformacional. Eu quero que vocês guardem isso. Caiu agora no ENAD 2022, nós temos uma questão que fala, né? Está numa situação lá das lideranças femininas, né? E falava da liderança feminina transformacional. Transformacional, o nome vem de transformação. Transformação tem a ver com inovação. Guarda isso. Transformacional, inovação, mudança. Líderes transformacionais, eles inspiram e motivam para gerar o quê? Inovação, para gerar mudança. São líderes que oferecem estímulo intelectual, são líderes que estimulam você a pensar criticamente, a trazer soluções, são líderes orientados para relacionamento. Toda vez que você foca mudança, inovação, gestão da mudança requer lideranças orientadas para pessoas, relacionamento. Então, um líder que ele ali busca atender as necessidades ali dos seus liderados, ele é mais relacional. Por que gestão da mudança tem que focar pessoas? Porque mudança gera resistência. Para você trabalhar as objeções, as resistências, você tem que ser mais relacional. Então, esse é um perfil transformacional. Lembre-se, transformação, mudança, inovação, ok? Transacional. Transacional é transação. Transação tem a ver com negociação, tem a ver com troca. André, então como é que o transacional faz? Ele senta com você e negocia. Execução das atividades, cumprimento de metas, resultados. Em troca, ele vai te oferecer recompensas. Transação, transacional. O foco dele está na execução das tarefas. O foco dele está no alcance dos resultados. Então, ele vai trabalhar com bonificação, premiação, comissões, bonificações. São as organizações com foco em resultados. Então, ele senta e negocia com você. Então, o transacional está baseado em troca, recompensa. Agora, questão de prova falando do transacional e dizendo que ele pune. Sim, porque ele é um perfil bem behaviorista, que a gente chama, né? Se você estiver dentro do que a gente combinou, tudo certo. Ele faz o que a gente chama de gestão por exceção. Como assim gestão por exceção? Ele intervém se houver um erro. Se houver um erro, ele vai te advertir. Se houver um erro, ele vai te cobrar. Se houver um erro, ele pode te punir de alguma forma, ok? Então, ele negociou. Agora, se você cumpriu tudo do que foi planejado, tá tudo certo. Ele vai deixar você tocar teu barco. Isso é uma liderança típica das organizações modernas. É típico das organizações focada em resultados, ok? Líder transacional, transação, troca, negociação. Guarda isso. Liderança carismática. Líderes carismáticos, eles têm magnetismo pessoal, que a gente chama, né? Eles mobilizam os seguidores e eles têm o que a gente chama de poder de carisma, né? É um poder pessoal. Ele tem esse carisma. Também eles enxergam longe, são perfis visionários. Você vai encontrar lideranças carismáticas contadas na história, líderes religiosos, líderes políticos, ok? E dentro das organizações, nós temos também essas lideranças mais carismáticas, ok?
são visionários também, focam também em inovação. Tanto é que a liderança transformacional, a literatura traz como uma das características do líder transformacional carisma, porque carisma tem a ver com visão. Além de, obviamente, líderes carismáticos são orientados para relacionamento, ok? Liderança servidora, aqui o foco é servir a equipe, é um líder que tem essa postura de servir a equipe, tem essa postura ética, mais cuidadosa, ele é um perfil relacional, e é como se a pirâmide tivesse invertido, porque tradicionalmente ele está para ser servido. A liderança servidora a gente inverte, o líder está para dar o apoio, dar o suporte à equipe. Liderança autêntica, autenticidade tem a ver com transparência, coerência entre discurso e prática. Líderes autênticos se preocupam com valores, com princípios, com postura ética, transparência na relação com os liderados, ok? Então, essas 5 abordagens, né, ou estilos de liderança, tipos de liderança aqui dentro das abordagens emergentes, vocês vão observar nas nossas questões de prova. Deixa eu passar um pouquinho mais à frente, reforçando ao que eu trago. Teoria dos traços, o líder nasce. Pronto. Lembrou? Traços, a liderança é nata, ou inata, ou herdada. As teorias comportamentais, o líder se forma, ou seja, a liderança pode ser aprendida. É aqui que surgem os estilos clássicos, autocrático, democrático, liberal. O líder situacional, ele adapta o seu comportamento, o seu estilo ao contexto. E os emergentes são as lideranças inspiradoras, né, que servem e transformam pessoas, ok? Para trazer a lógica evolutiva dessas abordagens. Queridos, eu quero trazer aqui para vocês, e aqui é um quadro só para reforçar, tá? Liderança autocrática, democrática, liberal, transformacional e transacional, porque são os estilos que mais aparecem nas nossas questões, tá? Aqui no material de vocês vão encontrar, depois é bom que vocês dêem uma lida nesse quadro comparativo, em termos de reforços em relação às características, os pontos fortes, os pontos fracos, ok? De cada um desses estilos. Vamos aqui para as questões? Eu acho que eu vou precisar aí de mais uns 10 minutinhos, tá bom? Para a gente ir fechando. Essa questão, ela caiu no CNU 2024, tá? Ano passado. A gente está com o CNU agora, né? Agora a banca FGV está cobrando esse concurso. A gente tem trabalhado também essas questões do concurso CNU, porque é um concurso nacional unificado, né? Você vê agora o ENAD agora vai ser feito pela banca Sebrasp, que é uma banca também focada muito em concurso público. A gente tem observado aí uma tendência e explorar questões de concurso também é interessante. Por isso, gente, que é fantástico. Você está aqui estudando para o ENAD, isso é riquíssimo, não é, Ana? Você está estudando aqui para o ENAD, está se preparando para a sua vida profissional, reforçando conteúdos que são extremamente relevantes para a área de gestão e também se preparando para concurso, né? Então, vamos lá. O estilo de liderança que inspira seguidores, mobiliza valores e promove mudanças profundas é chamado de quê? Autocrática, liberal, situacional, transformacional, transacional. E aí? Cadê que o chat vai ter que começar a movimentar? Quem inspira seguidores, quem foca mudança profundas é o autocrático? Letra A. E aí? Certo ou errado? É o liberal? Situacional? Transformacional ou transacional? Quem vai arriscar? Ninguém, eu estou acreditando. Letra D. Vanessa já jogou aí, ó. Transformacional. Andréa também foi de transformacional. A Ana tá aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Patrícia mandou letra D, Andréa mandou letra D também. Gente, vamos pensar aqui em termos de como é que eu vou eliminar isso aqui? Autocrático. Não, gente, porque o autocrático ele centraliza. E quando você foca a transformação,
você tem que descentralizar, você tem que dar liberdade para as pessoas participarem, tomarem decisões, né? Não dá para falar de autocrático, centralizando, controlando. A gente não inova com controle, então tá fora. Liberal. O liberal, a característica do liberal é de dar autonomia. Se esse enunciado estivesse dizendo é um líder que dá autonomia, a participação dele é mínima, porque a ênfase do comportamento é essa autonomia. Claro, mas essa autonomia ajuda para que a equipe tome decisões, para que a equipe inove? Sim, mas a questão, ela está falando de inspirar, mobilizar valores, provocar mudanças profundas. Queridos, isso é transformação, né? Transformação tem a ver com transformacional. Professora, por que não o situacional da letra C? Porque o enunciado teria que estar falando que é um líder que se adapta. Não está falando de adaptação, está falando de mudanças profundas, né? Mobilização de valores, inspiração. Só pode ser o transformacional. Professor, e não porque o transacional? Porque transacional é transação, é troca. Lembra disso? Troca. Eu executo o trabalho, realizo as atividades e em troca, bonificação, premiação, comissão, participação nos lucros e resultados. Então, o foco não está, né, em troca. O enunciado não está falando disso. Então, aqui nós realmente vamos de letra D, transformacional. Transformacional. Muito bem. Vamos aqui para uma outra questão que caiu também em concurso CNU, que diz o seguinte: a liderança democrática caracteriza-se principalmente por quê? E aí? Vamos lá. Liderança democrática. Qual é a principal característica? Centraliza a decisão, incentiva a participação, premia apenas resultados, deixa tudo livre ou impor regras rígidas. O que você vai marcar? Olha, estou vendo aqui que a Andréa já foi, minha xará, já foi de letra B. Quem mais? Ó, pronto, o pessoal está participando aí, ó. Participativa, letra B, Luiz mandou bem também, letra Débora também foi de B, ó, é unânime. Unânime, realmente, porque a liderança democrática é aquela que incentiva a participação. Muito bem. Quem centraliza a decisão? Autocrático. Quem premia apenas resultados seria o transacional. Quem deixa tudo livre? Liberal. E quem impõe regras rígidas? Autocrático. Não é verdade? Então, muito bem, a gente foi aí de incentivar a participação como característica do democrático. Vamos para a terceira. Aqui foi, né? Pronto, agora vamos lá. Poder e liderança. Poder e liderança tem a ver? Tem. Sabe por quê? Porque o líder tem poder. Já até respondi. Não vou nem esperar você responder. Tá? Porque às vezes a gente pensa assim, não, poder não tem nada a ver com liderança. Mas claro que tem, são conceitos interligados. Olha o conceito de poder interpessoal. Poder interpessoal é a capacidade de A influenciar o comportamento de B de maneira que B haja de acordo com o que A quer. Então, como é que é? Poder é a capacidade de A influenciar o comportamento de B de maneira que B haja de acordo com a vontade de A? É isso mesmo. Então, poder é a capacidade que uma pessoa ou um grupo possui de influenciar o comportamento de outras pessoas. Então, é claro que o líder tem poder. Professora, mas o chefe também tem poder? Sim, o chefe também tem poder. Tanto a liderança quanto a chefia tem poder. Só que a base do poder é diferente, tá certo? Então, quando falamos de poder, não é apenas força o controle, porque às vezes a gente associa poder apenas com força, como controle. Não. Pode envolver também persuasão, credibilidade, reputação, legitimidade. Diferencia-se da liderança. Até um determinado ponto, esses conceitos eles têm uma confluência. Porque o líder tem poder, porque liderança é capacidade de influenciar e poder também é capacidade de influenciar, ok? Porém, a depender do tipo de poder, da base do poder que eu vou utilizar, aí a gente associa mais, por exemplo, com o chefe. Vou dar exemplo. Poder coercitivo. Quem tem poder coercitivo é aquele que faz o quê? Você obedece porque você tem medo de ser punido. Não é verdade? Não dá para associar poder coercitivo com liderança. Mas dá para associar com o chefe. Muitas vezes a gente faz o que tem que ser feito porque a gente não quer ser punido. Eu não quero ser demitido, eu não quero ser advertido, eu não quero ser suspenso,
né? Porque suspensão, advertência, demissão é quem tem poder coercitivo. Poder legítimo. Eu ocupo um cargo de chefia e você me obedece porque eu ocupo esse cargo, né? Ou o poder de polícia, né? Ele também tem o poder legítimo, por exemplo, né? O poder de um juiz, né? Que é um árbitro. Então, isso tem a ver com poder legítimo. Poder de recompensa. Olha que interessante. Por que eu me submeto? Porque eu quero ser recompensado, eu quero ser bonificado, eu quero ser premiado, eu quero ser promovido. Então, o chefe, gente, ele tem poder de posição. Ele tem um poder coercitivo, ele tem um poder de recompensa e ele tem um poder legítimo, ok? Agora, poder pessoal é diferente. Poder pessoal é baseado em referência. Olha, esse líder tem características desejáveis. Ele é uma pessoa ética, ele é coerente, é uma pessoa que eu confio. Então, ele é uma referência para mim, é um modelo, é por isso que eu sigo. Líderes a gente segue, porque ele tem características pessoais. Isso é poder pessoal. Tá vendo? Então, o líder também tem poder. Quem detém conhecimento também tem poder. É o poder de especialização, é o poder de perícia, é o poder do expert, é o poder daquele especialista. Aquele colega lá do seu trabalho, ou você que detém um conhecimento técnico especializado, você tem o que a gente chama de poder de competência. Então, existem várias bases de poder, entende? Tem bases que estão ligadas mais ao cargo, estão ligadas mais ao conceito de chefia, e tem bases que estão ligadas mais ao conceito de liderança. Poder pessoal, liderança. Poder de posição, está ligado mais à chefia. Mas percebe, então, olha a questão do ENAD, associando poder apenas à força e ao controle. Não, apenas à força e ao controle, não, porque existem outras bases de poder, inclusive bases utilizadas pelas lideranças. Então, fontes do poder são essas bases que eu estou mencionando. Poder legítimo, coercitivo, de recompensa, de referência, de conhecimento, poder informacional. No processo organizacional, o poder permeia tanto sistemas formais como informais. Nós temos líderes que são naturais, informais, não ocupam posição nenhuma de chefia e influenciam, não é verdade? Então, tem a ver tanto com o sistema formal como o sistema informal. Então, poder não é simplesmente força estrutural, mas sim capacidade de influenciar pessoas e contexto, ok? A liderança é uma forma específica de exercer poder. Então, eu não posso dissociar. Ó a questão de prova. Está dissociando poder e liderança. Não! Esses conceitos, eles têm uma confluência, porque o líder também, né, detém uma forma específica de poder, ok? Queridos, vamos ver essa questão 2018. As nossas questões ENAD, gente, elas têm enunciados grandes, ok? Deixa eu passar aqui um pouco à frente, não sei se já... Agora, passou, chegou para vocês. Nós vamos identificar enunciados grandes, onde a gente vai ter que fazer uma leitura. Muitas vezes são enunciados que você precisa realmente ler, porque ali tem informações que vai te ajudar a analisar o item, às vezes não, mas são enunciados que precisam ser lidos. O estudo do comportamento organizacional oferece desafios e oportunidades para os líderes. Ajuda a melhorar a qualidade e a produtividade dos funcionários, mostra como desenvolver a autonomia dos profissionais e como elaborar e implementar programas de mudanças. Oferece entendimentos específicos para aperfeiçoar as habilidades humanas do líder. E, finalmente, em tempos de constantes mudanças, pode ajudar os líderes a lidar com um mundo de temporariedades, estimulando a inovação e o empreendedorismo. Vocês sabem, e nós vimos isso na nossa segunda aula de comportamento organizacional, que a liderança é um dos temas estudados dentro de comportamento organizacional. Veja que esse enunciado já fala dos estudos do comportamento organizacional, dizendo que esses estudos ajudam as lideranças, né? E trazendo aqui esse enfoque moderno de inovação, tão relevante e que ajudam as lideranças, esses estudos,
realizados pelo comportamento organizacional, a melhor, né, desempenhar ali a sua atuação, né, a sua atuação enquanto líder ou mesmo enquanto um gestor dentro das organizações. Deixa um pouquinho aqui mais à frente. Aqui, olha o que essa questão diz. Ela vem com esse enunciado todo, depois ela diz assim: com base no estudo do comportamento organizacional, avalie as acessões a seguir e a relação propostas entre elas. Nós vimos na nossa primeira aula alguns tipos de questão e esse é um tipo de questão. Vem duas afirmativas e para saber se a segunda justifica a primeira. A primeira diz assim: o poder e a liderança são dissociados no processo de pessoa. Como assim são dissociados? Nós terminamos de ver que não existe uma correlação, por isso que esse item, essa afirmativa está falsa, ok? Por quê? Aí vem uma segunda afirmativa. O poder é a força no direcionamento dos sistemas e das situações sociais, por meio dos recursos organizacionais, mas o líder pode optar por assumir o perfil facilitador em detrimento do perfil controlador. Queridos, essa segunda afirmativa, ela também está falsa. Eu quero que vocês fiquem muito atentos. Quando eu digo assim, o poder é conceito. Se eu disser assim, recrutamento treinamento desenvolvimento o que vem depois é conceito. Eu posso estar restringindo, eu posso estar deturpando. E aí, quando eu digo o poder é a força no direcionamento dos sistemas e das situações, é como se eu estivesse restringindo, ok? Poder, gente, é a capacidade de influenciar. Então, não faz muito sentido a forma como eu trouxe aqui essa definição de poder. Por isso, também está errado. Se a primeira está errada, a segunda não tem como justificar um erro. Então, só nessa lógica, só de entender que a primeira seção ou afirmativa está errada, tem alternativas aqui que vai aparecer para a gente que a gente já vai eliminar, tá bom? Então, tá aqui, ó. Que poder e liderança são dissociados, errado, né? Porque são associados esses conceitos. Que o poder é apenas a força que direciona sistemas e situações sociais. Professora, mas ali não tinha a palavra apenas, mas tinha e é significado. Poder é. Poder significa. E aí eu restringi lá na frente, ok? Por isso que as duas estão realmente erradas, ambas estão erradas. Querido, presta atenção, se ambas estão erradas, eu não posso dizer, como está na letra A, que a seção 1 e 2 são verdadeiras e que a 2 justifica, porque não justifica, até porque está errado. Que 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica corretamente a 1, também não. A seção 1 é uma proposição verdadeira, já está errado. A letra D, a seção 1 é uma proposição falsa, certo? E a segunda é verdadeira. Não, porque ela é falsa. Letra E. A seção 1 e a seção 2 são falsas, ok? Item que caiu na prova do ENAD. Segunda questão que caiu na prova do ENAD 2018. Novamente, ó, enunciado. É muito comum aparecer também, muitas vezes, uma charge, né? Aparecer uma figura, isso para a gente poder aqui contextualizar o que vai se pedir. Aqui está dizendo o seguinte: a forma como cada profissional lidera seu grupo tem impacto direto na geração de resultados em função do nível de engajamento dos integrantes do grupo, da sua motivação para a ação, entre outros. Os profissionais que exercem cargos na hierarquia organizacional o fazem por terem recebido uma delegação de poder. Eles passam a representar os interesses da organização e, para tal, fazem a gestão dos recursos que lhes estão disponíveis, sendo o mais valioso deles o recurso humano. Você veja que esse enunciado ele traz aqui a atuação de alguém que ocupa um cargo, uma posição. E aí vem uma chargezinha que diz o seguinte: tem um chefe aqui, né? E tem alguém que trabalha provavelmente junto com ele que diz assim:
Que isso? Não tem ninguém para te ajudar? E aí ele diz, estão todos de férias essa semana. É? Mas foi você que autorizou as férias, não foi? E aí o chefe responde, não gosto de brigas com a minha equipe. Esse aqui é o chefe, gente. E ele está nessa situação. E aí você vai observar que as questões, elas nos cobram, de acordo com o quadrinho, né, com a charge que foi apresentada, qual o estilo de liderança esse quadrinho aqui, né, nos apresenta. Letra A, o estilo de liderança do tipo direcionador. Queridos, vamos lá. Ele deu férias para todo mundo e ele agora está sobrecarregado sozinho. E a pergunta é, ele é direcionador? Talvez se ele fosse direcionador, e eu quero férias para esse mês, eu quero... Não temos como dar férias para todo mundo. E aí ele tomasse uma decisão direcionando. Então, não é letra A. Letra B. Infere-se que o líder da equipe tem utilizado o estilo de liderança autocrática. Se ele fosse autocrático, ele não teria liberado todo mundo, né? Então, não pode ser letra B. Letra C. A liderança democrática evidenciada nessa situação demonstra que toda a equipe participou na escolha do período de férias e o feedback dado pelo líder comprova que a equipe tomou a melhor decisão. Começa pelo seguinte. Foi a melhor decisão. Todo mundo saiu de férias. Não tinha ninguém, né? E ele tá ali, né? Suando, sobrecarregado. Não faz sentido também. Até porque não foi a melhor decisão. Letra D. O líder da equipe utilizou o estilo de liderança situacional? Ele agiu de acordo com o contexto? Será se esse contexto de sobrecarga que ele ficaria de trabalho é uma situação adequada? Peraí, não está muito legal também. Não cabe falar de liderança situacional. Em nenhum momento a situação, a hipótese ali apresentada na figura, né? Ali em quadrinho, na história em quadrinho, não está dizendo que ele agiu de acordo com o contexto. Nada tem a ver. Agora, preste atenção na letra E. O líder da equipe adotou o estilo de liderança liberal ao conceder férias à sua equipe. Nesse estilo, o líder não se faz muito presente. A equipe é demandada a decidir sozinho. Provavelmente. Gente, se tem uma situação... Hein, Ana? Analisa comigo. Se tem uma situação que você não pode ser liberal, é na hora das férias. Tá aí um momento em que você realmente precisa ter uma postura mais... Você pode até procurar, tá? Quanto que você quer as férias? E você, mas nem sempre você vai poder... se todo mundo quiser férias em janeiro, não vai dar para dar férias todas em janeiro. Não tem condição, porque senão você vai ter que fechar o setor, não é verdade? Então, não cabe, vamos dizer, uma postura liberal, mas foi o que provavelmente aconteceu. Ele deixou a equipe decidir sozinha e cada um focou nos seus objetivos pessoais, não é verdade? Letra E é a nossa resposta, ok? Deixa eu só confirmar. Ah, tá aqui. Essa é uma outra questão que caiu em 2018. Você vê que caiu bastante questões, né, nesse concurso. Esse concurso não, né, nessa prova do ENAD. Os líderes são os motivadores dos profissionais e estes motivados... Perdão, gente. Os líderes são os motivadores dos profissionais e estes motivados propiciam a formação de equipes de trabalho de alta performance. A mais relevante entre todas as atividades de responsabilidade do líder. Os técnicos esportivos, por exemplo, procuram os melhores atletas, aqueles que apresentam condições físicas adequadas ao perfil do esporte que vão praticar e que tenham facilidade de integrar-se aos demais atletas, principalmente se a modalidade for coletiva. Vamos ver o que essa questão cobra. Nesse contexto, só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu pulei aqui certinho. Os líderes são motivados... Tá. Agora tá certo. Olha lá. A partir das informações do texto apresentado, avalie as afirmações a seguir.
Deixa eu ver se apareceu. Passou certinho. A liderança é uma competência inata do indivíduo, ou seja, não é adquirida ao longo do exercício profissional. Olha aqui, gente, o item 1 falando da teoria dos traços, dizendo que liderança é inata, ou seja, o indivíduo já nasce líder. Está errado, porque a gente não acredita mais nisso, ok? Item 1 errado. Item 2. O feedback essencial para uma boa atuação na gestão de pessoas deve ser dado aos subordinados em público, de modo a desafiá-los a promoverem alterações positivas em seu comportamento. Eu queria ouvir isso de vocês. Sabe por quê? Porque isso tem muito a ver com a prática. E a pergunta é, será que é ideal que as lideranças deem feedback no coletivo? Ah, professora, mas isso é comum, tem líderes que faz isso. Sim, mas assim, do ponto de vista do que a literatura, do ponto de vista do que é orientado, do ponto de vista não só teórico, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista mais eficaz. Será se o ideal é você dar feedback em público? Ou seja, feedback é o quê? Você dizer para a pessoa sobre o comportamento dela. O Luiz, por exemplo, está dizendo não. Feedback é para desenvolvimento individual. Muito bem, né? Luiz trouxe aqui uma consideração bastante relevante. Ele falou, não, olha, eu acredito que não, porque o feedback é para o desenvolvimento individual. Professora, mas a gente também não tem que pensar no desenvolvimento da equipe? Sim, queridos. Uma coisa é você dar um feedback coletivo para a equipe como um todo. Outra coisa é você dar um feedback individual em público. Tem um ditado que eu acho perfeito. Ana, o que tu acha? Tem um ditado que diz assim, feedback, existe o chamado feedback de reforço e o feedback corretivo. A gente costuma dizer assim, se o feedback for de correção, faça isso individualmente, especialmente se for de correção. Por quê? Porque a gente sabe que se você corrige, dá um feedback no meio de outras pessoas, isso pode gerar constrangimento, né? Isso pode gerar uma autocrítica muito forte. Não é adequado você dar um feedback assim no coletivo. O ideal é você chamar no particular. Então, a gente costuma dizer, feedback de reforço, você pode até, né, dar assim, muito bem, parabéns, né, você desempenhou um trabalho muito interessante, tal, você dá um feedback de reforço até no coletivo, mas feedback no sentido de orientar, corrigir no particular. Aí a gente costuma dizer, né, se é para corrigir, no particular, se é para reforçar, no coletivo, tá bom? Então, não, tá? O feedback... ele é importante, ele é um princípio importante da avaliação de desempenho, mas ele deve ser feito individualmente. Por isso que eu não considero 2 correto, errado. E 3, o exercício da liderança como forma de influenciar o comportamento de equipes de trabalho permite direcioná-las aos objetivos estabelecidos pela organização. Sim, as lideranças, elas buscam influenciar o comportamento das equipes, direcionado, obviamente, para o alcance dos objetivos organizacionais. Item 3 correto. Item 4, a motivação dos membros do grupo é um dos fatores que influencia na produtividade da equipe. Perfeito. O desempenho humano, a produtividade, ela é resultado da capacidade, da motivação e está relacionado ainda ao suporte organizacional. Então, sim, influencia. Item 3 e 4 corretos. Letra C. Joia! Vamos ver só mais uma aqui. Eu não quero, a gente já está com 1h30, eu não quero extrapolar tanto. Agora, esse último item, ele caiu ENAD 2022, tá? Eu quero tratar com vocês dos 4 sistemas gerenciais segundo o Likert. A literatura, ela fala de 2 sistemas que são bem centralizadores, o autoritário coercitivo e o autoritário benevolente. E outros 2 que são mais descentralizadores, o consultivo e o participativo, e existe diferença entre eles, tá?
Autoritário coercitivo, suprassumo do autoritarismo. Ele centraliza totalmente as decisões na mão dele. Ele pune bastante. Por isso que ele é autoritário coercitivo. Autoritário benevolente. Ele centraliza as decisões, mas com certa flexibilidade. Ok? Por isso que ele é benevolente. É centralizador, mas benevolente. O consultivo, ele consulta a equipe sobre as decisões. O que vocês acham? O que vocês pensam? Ele consulta, mas não quer dizer que a decisão vai ser tomada baseada ali na participação dos colaboradores. Então, é aquele chefe, o consultivo, que ele marca a reunião e diz, o que vocês pensam? O que vocês acham? Aí cada um coloca a sua opinião. Aí ele diz assim, muito legal, muito obrigada pelas contribuições, e dali ele vai, talvez, levar para a instância superior, né? Ele consultou a equipe, mas não quer dizer que a decisão realmente foi tomada. Pode até ser que venha uma decisão diferente do que foi as contribuições. A liderança participativa. As decisões são totalmente influenciadas pela opinião expressa da equipe. Likert afirma que dos 4 sistemas, a liderança participativa ela é a mais adequada, segundo ele, né? Segundo essa teoria, que também não é uma teoria situacional. Ele descreve comportamentos e cita a liderança participativa como a mais adequada no raciocínio dele enquanto literatura, tá? Aqui, olha a questão, tá? Essa questão veio com enunciado, falando sobre liderança, mas vamos direto aqui nas afirmações. Item 1. No sistema autoritário coercitivo, prova ENAD 2022, a banca, né, que desenvolveu essa prova do ENAD fala dos 4 sistemas gerenciais, porque ela está falando do autoritário coercitivo, que é o suprassumo do autoritarismo, ok? Está dizendo o seguinte, que nesse sistema de liderança, tudo que ocorre na organização é controlado rigidamente pelo líder. Até aqui está certo. E é um grande gerador de motivação, aqui ficou errado. Não é verdade? Autoritário coercitivo gera motivação? Não faz muito sentido isso. Então, por isso que esse item 1 eu não posso dizer que está correto. Item 2. Entre os sistemas de liderança, o consultivo. Quem é o consultivo? É aquele que consulta. O que você acha? O que você pensa? Mas não quer dizer que a sua opinião vai ser levada em consideração, né? O consultivo é o mais participativo. Gente, o consultivo não é o mais participativo. O mais participativo é a liderança participativa, né? Autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. Por isso que está errado. Existe diferença entre o consultivo e o participativo. Item 2 errado. Item 3. O sistema participativo é democrático, pois todos participam da tomada de decisões em igualdade de condições. Além disso, favorece a boa comunicação e o bom nível de motivação, com destaque para o sentimento de segurança coletiva e de interdependência que ele fomenta. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse estilo participativo é que é o mais participativo, né, de acordo com essa teoria. Apenas item 3 correto, ok? Queridos, eu não tenho como não trazer essa. Essa eu vou trazer. A gente está esticando aqui um pouquinho, mas eu preciso trazer. A Débora comentou aqui, né? Não, pois vai causar decepção e raiva nos subordinados. Isso mesmo, Débora, em relação ao feedback, né? Feedback não é adequado que seja coletivo. Questão 8 e última. Agora é a última mesmo, hein? Olha lá, Ana, o contexto. Uma multinacional fabricante de eletrodomésticos acaba de anunciar uma nova meta global. A empresa, que atingiu 28% de mulheres em posições de liderança na América Latina em 2021, quer ter entre 40 e 60 dos seus cargos de líderes ocupados por mulheres até 2030. Esse tipo de contexto é muito provável que apareça nas nossas provas, concorda, Ana? Porque hoje a gente tem falado muito da questão da inclusão das mulheres, do respeito à diversidade, igualdade. Então, gestão de pessoas deve buscar
que esses aspectos ocorram em termos de equidade, igualdade, os cargos gerenciais, isso tem a ver com as questões, aqui está falando de questão de gênero, as questões também de etnia, sempre na busca da equidade, tá? Então, aqui é um enunciado bastante interessante e que tem até muita probabilidade de aparecer, né, questões semelhantes. A contratação recente de uma nova diretora de marketing para a América Latina faz parte dessa meta. Segundo a empresa, o principal poder da diversidade é abraçar as diferenças, porque são elas que trazem mais criatividade e maior capacidade de buscar soluções para o cliente. Esse é o texto 1 dessa questão, tá? Vamos para o texto 2. Muito comum de aparecer também. A gente tem observado as questões, trazendo textos para que vocês interpretem. Muitas vezes vem infográficos. Aqui eu tenho um infográfico com percentuais, para que você analise, para que você interprete. Texto 2 está dizendo: um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho em 2019, com 14 mil empresas, mostra que empresas com políticas de equidade de gênero têm resultados melhores. Veja lá, respeito à diversidade, políticas de equidade de gênero, são temas bem relevantes. As figuras a seguir apresentam alguns resultados dessas organizações. 60% aumentaram lucro e produtividade. Olha só, as organizações que têm mulheres ocupando as posições de liderança têm um aumento de lucratividade e produtividade em 60%. Em 57% melhoraram seus resultados. 56% ampliaram a habilidade para atrair e manter os talentos. 54% melhoraram a reputação. E 36% delas têm mais habilidade para atrair o interesse dos clientes e atender demandas do consumidor. Queridos, eu quero que vocês aprendam algo agora extremamente importante. Quando você pegar essa prova do ENAD, você vai analisar os textos que forem apresentados. E quando você for para as questões, não vá além do que está posto nos enunciados, nos textos. Tem hora que a gente lê ali as alternativas e a gente extrapola. Ah, isso é verdade. A pergunta é, pode até ser uma verdade, mas está de acordo com o que está posto lá? A gente não pode extrapolar o que está nos textos, não pode extrapolar o que está nas situações hipotéticas. Às vezes a gente erra a questão porque a gente lê a alternativa e diz, ela está legal, ela está bacana. Não, mas legal, ela está bacana, mas não está de acordo com o que está posto. Então, muito cuidado. Olha só as alternativas e a gente está fechando mesmo com essa questão. Considerando as informações apresentadas nos dois textos, avalie as afirmações a seguir. No que se refere às características e aos estilos de liderança. 1. No mercado de trabalho, a liderança feminina reflete melhor habilidade para atrair e manter talentos, trazendo diversidade e inclusão para o contexto organizacional. Queridos, isso está posto claramente. Olha aqui. 56% ampliaram as habilidades para manter e atrair talentos. 56% é significativo, realmente está expresso isso aqui. Está claro nesses números. Então, esse item 1 está perfeito, está dito. Agora vamos para o 2. A liderança feminina é transformacional, com foco nas emoções, priorizando as ações e condutas humanas em relação às racionais. Queridos, transformacional, a gente viu o que significa. Líderes transformacionais são líderes inovadores, focados em inovação, focados em mudança. Professora, mas as lideranças femininas são transformacionais. Essa questão
não me pareceu errada, ela me pareceu certa. Queridos, isso está posto lá nos 2 textos. Em algum momento está falando ali de algum percentual de liderança que provocou inovação, transformação. Não está posto. Não quer dizer que as lideranças não sejam as lideranças femininas não sejam transformacionais. Não quer dizer, mas não está posto lá nos 2 textos. Então, você não pode dizer que isso está certo. 3. A mulher exerce um estilo de liderança carismático, priorizando a harmonia com ações menos direcionadas à produtividade no ambiente de trabalho. Isso aqui também está errado, porque os dados que foram colocados lá foi em termos de produtividade. Olha o que está posto aqui, né? Aumenta a lucratividade e a produtividade em 60%, e 57% melhora seus resultados. Aqui o que a pesquisa mostrou é que essas mulheres estão focadas em resultados, não é verdade? Então, item 3 está errado. Professora, mas as lideranças femininas, elas são mais carismáticas. Querido, pode até ser, mas não está nos textos apresentados na questão. Esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham para todas as questões. Se tiver que analisar, baseado em algum texto, baseado em alguma situação hipotética, não extrapole o que esteja lá no texto, para você não errar, tá? Aqui Andréia, interpretação baseada nos textos apresentados das questões, ok? Letra A, 1. Apenas o item 1 está correto, ou seja, está de acordo com o texto. Andréia, posso fazer um comentário? Débora mencionou aqui, eu não tinha pensado dessa forma, estava com dificuldade em perguntas assim. Obrigada por ter esclarecido. Então, guardem, isso aqui é importantíssimo, porque além da interpretação, Lex, é interpretação baseada no texto ou baseado nas situações hipotéticas. Sempre, sempre assim. Ok? Então, posso fazer um comentário? Tá? Estratégia, eliminar alternativas extremas, atenção às palavras-chave ligadas a esses tipos de liderança, compare sempre com outros modelos para poder fazer a análise correta, ok? Modelos de gestão, formas de organizar o trabalho, liderança tem a ver com estilos diferentes de influenciar. Essas questões exigem interpretação e comparação para que vocês façam a escolha certinha, não fujam do que está sendo pedido, tá ok? Próximos passos, simulado. Quem está aqui, continue respondendo os simulados lá na sala da Apex. Vocês têm ali a sala, os simulados, né? Ali dentro da sala do ProEnad, que fica dentro da Apex. Então, resolver os simulados ajuda, revisar esses quadros comparativos que eu estou disponibilizando no material e ficar bastante atento a essas pegadinhas, né, que vão aparecendo, tanto nas questões de concurso, quanto nessas questões anteriores do ENAD, ok? Então, parabéns, né, por participar da aula. Vocês vão se preparar para amanhã. Andréia, posso fazer amanhã um comentário? Uma aula de gerenciamento de carreiras, Acho com que a ela nossa não querida tá me Verônica ouvindo. Guiar, nesse mesmo horário, às 20 horas, tá certo? Dúvidas, podem perguntar, a gente está sempre à disposição, ok? Beleza, a Débora está dizendo que está fazendo, inclusive as discursivas, muito bem. A gente vai ter ainda uma aula só sobre discursivas. Eu vou dar dicas muito boas para vocês estruturarem, né? Ter ali um esqueleto, uma estrutura de como ali responder a essas questões. E é claro, ela vai exigir alguma base, um embasamento ali de conteúdo teórico, mas a gente também com uma ideia, uma formatação de como fazer, isso é muito importante. A Andréia, a professora, quer fazer um comentário? Andréia, sim, pode fazer. Será ótimo, pois tem dificuldade ainda, não tem problema, a gente ainda tem tempo de preparação. Continuem firmes aqui com a gente, participando. Eu vou parar aqui o compartilhamento e quero abrir antes da gente fechar, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ok? Ok, eu acho que eu já parei de pedindo para compartilhar. falar, Ótimo. Andréia. Ana, eu estava liga o som, pedindo por para favor. falar. Está com o som ligado. Espera aí. Ana? Sim.
Ana? Eu estou falando, Andréia. Ah, ótimo, pronto. Está conseguindo me ouvir? Agora sim, agora eu estou ouvindo. É que eu estava pedindo para falar desde a questão, mas não tem problema. Meu Deus, me Você perdoe. não estava me ouvindo, não tem Não. problema. É que eu queria fazer duas considerações que eu acho importante naquilo que você comentou sobre se ater ao texto. Esse é um dado fundamental, porque se nós observarmos naquelas questões que se colocam, a questão teórica é muito pequena, onde você tem muito mais uma questão de interpretação do que propriamente de elaboração de conteúdo. Então, essa informação, essa dica é muito importante para todos vocês. Se atenham àquilo que os autores dizem, não vão além daquilo que está sendo mencionado na questão, porque se fizerem assim, vão errar. Outro dado importante é que, mesmo que a questão esteja errada, você vai perceber pelo menos umas 2 ou 3 palavras que vão encaminhar ao erro. Geralmente começa com uma expressão correta e dentro das alternativas aparece uma frase, 3 palavrinhas ou 2 palavrinhas que contrapõem tudo. Então, é prestar muita atenção e ter uma leitura muito atenciosa, né? Porque as questões elas podem ser grandes, mas se você fizer a leitura adequada, com atenção, você consegue resolver com muita clareza os enunciados. Entende? São informações muito preciosas, porque num deslize de uma leitura mal feita ou de uma fuga ao autor, você pode perder a questão. Perfeito, Ana. É bem isso mesmo, essa atenção. E muitas vezes você pega ali uma alternativa em que o erro está no início ali da afirmativa, mas muitas vezes essa palavra ou essa parte equivocada, ela está mais para o final ali da afirmativa. Isso, Por isso que a Ana está colocando é muito importante. Uma leitura atenciosa. Eu costumo até brincar, né? Quando o erro aparece no começo é tão bom, porque a gente já identifica, se uma partezinha está errada, acabou, você não vai marcar, né? E você já passa para a próxima e ganha tempo na hora da prova. Mas não deixe de fazer uma leitura completa para avaliar, porque muitas vezes o erro está bem no final ali da afirmativa ou da alternativa, ok? Muito bom, Ana, é bem isso mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, querer fazer alguma pergunta? Essa aula ela está gravada, né, para que vocês possam acessá-la novamente. Nós vamos voltar a falar desse tema liderança quando a gente entrar nas questões discursivas, porque nós temos questões discursivas que tratam desse tema, tá? Então a gente vai ter uma oportunidade ainda de voltar para falar. Alguém gostaria ainda de fazer alguma consideração? Eu vou pedir enquanto... Diga. André, que eu acho importante, e isso eu tenho falado com os colegas coordenadores, esses temas são temas que pertencem a todos os cursos. Todos. Liderança, tipos de liderança, modelos de gestão, eles estão em todas as provas, não só do ENAD, como também de concursos públicos, e estão direcionadas a várias áreas profissionais. Então, eu acho de muita importância, eu sempre comento isso, que nós convidemos nossos estudantes para estar presentes, que nós possamos colocar pontos resumidos e de síntese daquilo que vocês apresentam, que nós apresentamos, porque vai dando ao aluno a visão da importância desses temas, né? Desses objetos de conhecimento que pertencem a todos os cursos. Todos. Todos os cursos. É verdade. Todos.
Até porque a gente vai ter oportunidade ainda, né, lá na frente, eu reforço isso com vocês. Gestão de pessoas não é só a área, o departamento de gestão de pessoas. Toda a organização faz gestão de pessoas. Sim, Todas claro. as áreas, todos os departamentos. Contabilidade, tem gestão de pessoas, tem gestão Obviamente, de pessoas. Material, logística, qualquer área da organização, porque a gestão de pessoas é descentralizada, ela é responsabilidade dos gestores de cada área. Os gestores é que eles vão gerir as suas equipes. Então, faz muito sentido. É por isso que a gente estuda, não só em administração, não só em gestão de pessoas, temas como modelos, né, de gestão, temas como liderança. Próxima aula a gente vai falar de motivação, né? Temos aula ainda de gerenciamento de conflitos e, diga de passagem, são as questões mais desafiadoras que encontramos na prática nas nossas organizações. Falar de motivação, falar de liderança, falar de gestão, falar de gerenciamento de conflitos, comunicação organizacional, são temas assim de uma relevância extraordinária para qualquer área de formação, como bem colocado pela Ana. Isso mesmo. E parabéns, Andréia, pela aula. Obrigada. Muito boa aula, viu? Que bom, Ana. Muito obrigada. Vocês Agradeço. estão de parabéns por ter uma aula de tão alto nível como a professora Andréia apresentou hoje para todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês também estejam. Obrigada, Ana. Obrigada de coração. A gente está